Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu tava com uma saudade de vocês, eu vou dizer uma coisa, viu? Vou acompanhar vocês em toda essa temporada. Então fica ligado, porque aqui você pode acompanhar o nosso podcast no Spotify ou então no nosso canal do YouTube do Estúdio. Aí você acompanha na íntegra, completo, e consegue me ver, acompanhar tudo que tá rolando aqui no nosso estúdio, tá bem? Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, estudantes, que estão aqui comigo. Nessa temporada, eu vou te ajudar a estudar e ficar por dentro de tudo que pode cair no Enem e nos principais vestibulares, tá? E hoje, sabe que eu nunca venho sozinha, não é mesmo? Hoje eu trouxe um convidado super especial, um professor que vocês já conhecem e ele sabe tudo de geografia e de atualidades. Eu tô falando de quem? Professor Rogério, cadê você? Olá! Estou aqui. Tudo bom, Vanessa? Muito obrigado. Como você disse, também para mim é um prazer enorme estar participando aqui de mais esse podcast do Estúdio. Tenho certeza que a gente vai aqui trabalhar, conversar sobre vários assuntos interessantes e principalmente muito úteis para quem vai prestar vestibular e Enem, né? Muito bem, é isso mesmo, professor Rogério. Tô felizona aqui do professor estar com a gente hoje. Ó, você que está nos acompanhando, se você tiver dúvidas, você sabe aonde nos encontrar. Canal do Instagram do Estúdio, canal do YouTube. Pode mandar ali suas dúvidas, suas sugestões, pode conversar com a gente, interage com a gente, que você sabe que a gente está sempre ligado e te acompanhando também nas nossas redes, tá bom? Até o professor Rogério também, então ficou alguma dúvida, alguma coisa do nosso papo de hoje e dos próximos, o que pode cair no Enem, sabe que o nosso contato é pelo Instagram e YouTube, tá bem? Ô, prof, ó, eu vou dizer uma coisa. Essa temporada a gente vai arrasar, a gente já começa arrasando aqui, falando tudo sobre atualidades. E eu quero, professor, que você comece aqui falando comigo sobre um assunto, e não vai ser um assunto só não hoje, tá preparado? Estou preparado e estou com vontade, exatamente, vamos que vamos. Ó, porque eu quero falar muita coisa, tudo que vem acontecendo. Eu trouxe até uma colinha aqui, eu listei tudo que a gente vem vivendo, né, nos últimos períodos que são históricos. E não tem jeito, vamos falar da guerra da Ucrânia, vamos falar da mineração em terras indígenas, os impactos da chuva de Porto Alegre em 2024 agora e também o que aconteceu em São Paulo em 2023. Então, professora, eu queria que você começasse falando pra gente o porquê que os estudantes têm que ficar muito ligado no que está acontecendo na atualidade e o que isso pode impactar no Enem e nos vestibulares. Vanessa, essa é uma excelente pergunta para a gente começar, porque todo mundo ouve falar em atualidades, mas nem todo mundo tem claro, né, como que as atualidades podem ajudar e podem aparecer tanto no Enem quanto nos principais vestibulares. E aí, a minha resposta a isso ela é muito direta e clara. A gente trata de questões contextualizadas nos principais vestibulares e no Enem. O que isso significa? Que as questões, isso eu estou falando independente da matéria, da disciplina, questões contextualizadas aparecem em biologia, aparecem em física, matemática, obviamente geografia, história também. Então, as atualidades, elas formam uma grande e poderosa ferramenta que ajudam os estudantes a entender, a fazer esse link, né, entre o contexto daquela situação proposta, ou seja, o conhecimento da atualidade misturado à cobrança mais clássica, vamos dizer assim. E aí vem a carga de matemática, de biologia, de geografia e a mistura dos dois. Geralmente é a forma como costuma aparecer. E claro, em segundo lugar, também muito importante, os bons vestibulares, o Enem, ele quer avaliar o grau de compreensão do mundo que nós vivemos, né, dos estudantes. Então, o grau de compreensão do mundo passa, e muito, claro, pelo entendimento das questões mais atuais. Mas, para quem está nos ouvindo, pode ficar bastante tranquilo que é basicamente o que a gente vai tratar a seguir. Justo, professor. Então, ó, você, estudantes que está aqui nos acompanhando, eu sei o quanto você gosta de ficar o quê?
nas redes, né? Você gosta de ficar ali, né? Olhando o celular, passando o dedinho, olhando o Instagram. Então, o professor está dizendo que é importantíssimo você estar atualizado em tudo que está acontecendo no mundo. Então, se você quer ficar na rede, fica com a gente. Tá bom? Então, sempre que você tiver com o celular, vai no Instagram do estúdio. Sempre que você estiver olhando um vídeo ali no YouTube, eu sei o quanto é gostoso, oxigena a mente, a gente gosta, né? Então, também vai no canal do YouTube, do estúdio e faz o seguinte, já ativa o sininho, segue a gente, se inscreve, tá? Porque aí você vai acompanhar sempre que tiver vídeos novos. E aí você, às vezes, tá ali, aí vem uma mensagem nossa ali pra você, pra te alertar que tem algum vídeo novo sobre atualidade. Professor, falando de atualidade, sem muitas delongas, assim, eu quero frisar o que tá acontecendo, que já dura mais de 2 anos, que é a guerra na Ucrânia. Não tem como a gente falar, né, de atualidades e não pensar nisso, porque a gente vê um país que tá destroçado, né? A gente vê, é uma loucura, assim. Em 2024, quais foram os principais desdobramentos para que o aluno fique ligado nisso e que possa cair ali no Enem ou nos vestibulares? Vamos lá. Como você disse, né, essa guerra já se arrasta aí por 2 anos e, infelizmente, todos os sinais, todas as informações que nós temos não apontam para um desfecho tão rápido. Ou seja, essa guerra tem tudo para se alongar ainda por mais tempo. Eu destacaria 3 eventos muito importantes em 2024 que trouxeram, digamos ali, algumas novidades, entre aspas, sobre o desenrolar da guerra da Ucrânia. Em fevereiro deste ano, aconteceu um evento em Munique, na Alemanha, que foi chamado de Conferência de Segurança de Munique. Foi um grande evento onde vários líderes europeus e observadores dos Estados Unidos, de outros países também, se reuniram para debater justamente a questão da guerra da Ucrânia, da continuidade. O desfecho dessa conferência, principalmente pautando no continente europeu, do qual a Ucrânia faz parte, foi no aumento dos investimentos na indústria de defesa. Vanessa, isso é muito perceptível nos principais países europeus, Alemanha, França, Reino Unido, essa decisão pelo aumento na indústria de defesa. A gente teve a expansão da OTAN ao longo desses 2 anos da guerra da Ucrânia. Então, novos membros foram entrando nesse bloco militar, e esse bloco militar, ele basicamente incentiva, né, uma defesa mútua dos países membros, mas há uma desigualdade no nível de investimento de defesa desses países. Então, o que foi o resultado dessa grande conferência é que vai haver, na verdade já está havendo, um aumento de investimentos da indústria de defesa. O que a gente pode interpretar disso? Para quem vai prestar Enem e vestibular, isso é muito importante. A interpretação dessa decisão é que justamente os líderes não veem um desfecho imediato dessa guerra. Afinal de contas, esse investimento em indústria de defesa, ele vai acontecer segundo algumas regras de responsabilidade fiscal, vamos chamar assim. O que eu quero dizer com isso? Se mais dinheiro será designado para a indústria de defesa, esse dinheiro necessariamente terá que deixar de ser investido em outros setores. Muitas vezes setores das áreas sociais, da área de saúde, da área de emprego. Então, isso é muito preocupante. Então, esse seria, digamos, o primeiro ponto de 2024. Segundo ponto, que aconteceu bem recente, mas ele foi tão impactante que muito provavelmente vai reverberar, claro, e em algumas questões de vestibular, seja para a primeira ou a mesma segunda fase aí no Brasil, foi um encontro, foi uma cúpula entre o Vladimir Putin, presidente da Rússia, e o líder da Coreia do Norte. Coreia do Norte e Rússia. Veja bem, estudante que está nos ouvindo aqui, essa é uma parceria que não era tão óbvia e ela foi oficializada este ano. Basicamente, os 2 países assinaram um acordo de defesa mútua. O que a gente tem que compreender disso? Uma agressão bélica à Coreia do Norte, a Rússia vai ajudar. Uma agressão à Rússia, a Coreia do Norte também se dispõe a ajudar. Vamos lembrar que a Coreia do Norte é um país que detém comprovadamente armas nucleares. Claro que a Rússia também.
e a Coreia do Norte tem ali outras indisposições já mais no cenário asiático, né? Então, esse ponto, pela dimensão dele, também é muito importante os estudantes ficarem atentos a isso. E a gente não pode deixar também de colocar como ponto importante de 2024, que tem total relação com a guerra da Ucrânia, as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Vladimir Putin tem, claro, no Donald Trump, uma relação muito diferente com ele tem com o Joe Biden atualmente, ou com outro representante democrata, né? Que essa é uma outra discussão das eleições dos Estados Unidos. Mas o resultado dessas eleições, fatalmente, será muito importante para a continuidade, para o que vai acontecer na guerra da Ucrânia. Infelizmente, 2024 também foi um cenário de aumento das operações bélicas propriamente ditas, ou seja, o aumento de ataques, de uso de armamentos, tanques, artilharia. A Europa e os Estados Unidos continuam enviando muito dinheiro e muitas armas à Ucrânia e tudo isso está sendo usado. Então, 2024 foi um pouco mais violento em termos de ataques diretos, do que foi o segundo semestre de 2023. Então, é mais um ponto que, infelizmente, essa guerra terrível, que causa tantos impactos negativos e sofrimento para as pessoas, tudo leva a crer que ela vai ainda se arrastar por um tempo. Muito bom pontos, viu, professor? Sabe que eu devo imaginar a cabecinha dos nossos estudantes que estão assim, como assim, gente? Eu tenho que inteirar de tudo que está acontecendo. Se você quer ir bem no Enem e nos vestibulares. Aí você deve estar pensando, como que eu acompanho essas notícias internacionais? Eu não sigo as agências de notícias. Calma, tá? Aqui na nossa temporada, nesse podcast, você vai ficar ligado em tudo que está acontecendo, em todas as áreas aí que podem, né? Todas as matérias que caem no Enem, nos vestibulares, as principais matérias, as principais disciplinas e nas atualidades. Então, se você ainda não está seguindo o nosso canal aqui no Spotify, no YouTube, esse tempinho, essa respirada para você fazer isso, não perder nenhum episódio, tá? Professor, essa guerra, eu tô vendo que ela impacta o cenário mundial. E aí, quando a gente fala no Brasil, pode ter um impacto aqui também? Pode, e esse impacto já está sendo sentido, Vanessa. 2023 foi um ano muito forte para esses impactos. A gente está falando de uma sequência. Imagina ali sabe aquela brincadeira de dominós, que a gente coloca vários dominós enfileirados e aí derruba o primeiro e ele sai derrubando todos os outros. Essa ideia, essa comparação é importante para os estudantes perceberem que a gente está falando de uma sequência de consequências. Veja só, a Rússia, um dos maiores exportadores de petróleo e gás natural do mundo. Ao iniciar a guerra, ainda em 2022, esse cenário do petróleo começou ali, né, ser o foco das atenções do Brasil, que ainda é dependente de importação de petróleo, e também do mundo. O petróleo aumentou, de fato, houve um aumento significativo, até menor do que alguns analistas esperavam, que até foi menos pior. O aumento do petróleo leva diretamente um aumento do preço dos combustíveis. Isso no Brasil é algo muito sensível. A gente está falando do nosso país, que ele é dependente da modalidade do transporte rodoviário. Boa parte do transporte de cargas. E a gente está falando de cargas que podem até ser grandes maquinários industriais, até alimentos. A distribuição de alimentos que chegam nos supermercados, eles chegam por caminhão. O aumento do preço dos combustíveis leva ao aumento do frete, que obviamente esse frete é repassado ao aumento do preço de alimentos e de itens em geral. E isso levou, e agora eu vou falar de uma consequência no Brasil, mas também no mundo, levou ao aumento generalizado da inflação. Então, o aumento generalizado dos preços, basicamente, é o principal componente do que a gente chama de inflação. Inflação não é algo positivo, para quem não lembra disso. Inflação é algo negativo. O Brasil teve, na década de 80, por exemplo, inflações galopantes, de 3 dígitos. Isso faz parte do nosso passado. Porém, esse cenário da guerra da Ucrânia, e a gente não está falando de um cenário pós-guerra, né, porque a guerra ainda está acontecendo, provocou um aumento dos preços, que leva ao aumento da inflação, e essa é uma consequência no Brasil e também no mundo. A Europa, e aí quase todos os países europeus, sentiram e ainda estão sentindo
algo que eles não estavam acostumados. Inflação é algo mais comum de países em desenvolvimento, países que têm uma estrutura econômica mais deficiente. A Europa, a gente está falando de boa parte dos países bem mais estruturados em suas economias. Então, a inflação não era algo que eles estavam acostumados a conviver. Porém, a guerra da Ucrânia trouxe essa novidade. Outra consequência, misturando Brasil e mundo, Vanessa, e estudantes, isso é algo muito importante. Essa guerra ela está cada vez mais polarizando os países. Como assim? Dividindo entre quem apoia a Ucrânia e quem apoia a Rússia. Nossa, Rogério, como assim? Como que pode ter um país apoiando a Rússia? A gente está falando de geopolítica mundial. A gente está falando de interesses específicos e sim, o que eu citei agora há pouco, esse acordo entre a Coreia do Norte e a Rússia é um exemplo de país, né, no caso a Coreia do Norte, que apoia a Rússia. A gente consegue identificar um dos mais importantes protagonistas da economia mundial hoje, a China, não faz um apoio declarado, aberto à Rússia, mas qualquer pessoa que estude e interprete um pouquinho a geopolítica mundial vai perceber que a China está muito mais próxima da Rússia do que de outros países. E isso ajuda a gente a entender, por exemplo, o posicionamento de grupos no cenário geopolítico mundial. Um exemplo que o Enem adora colocar em suas questões e vários vestibulares também são os BRICS. Um grupo que há pouco tempo se resumia a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No ano passado teve uma expansão, a gente está falando agora de mais de 20 países adeptos, e os BRICS, por terem Rússia e China como seus principais componentes, deixa ali os outros países numa saia justa. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, nas participações de eventos internacionais, onde o presidente do Brasil e o Zelensky, presidente da Ucrânia, estão ao mesmo tempo, o Zelensky sempre cobra do Brasil um posicionamento, fala, Brasil, o mundo inteiro apoia a Ucrânia, é contra a Rússia, e o Brasil também não tem um posicionamento muito claro de apoio à Ucrânia, porque o Brasil, como membro dentro desse contexto dos BRICS, e tendo a China como disparado seu principal parceiro econômico, e a Rússia, um outro importante parceiro econômico, se vê obrigado também, fica numa saia justa e coloca, né, essa polarização como um importante elemento para os estudantes ficarem atentos. Como você disse, Vanessa, para os estudantes não se preocuparem, porque aqui no Estude, claro, a gente sempre mantém atualizadas as informações. Então, acompanhando o Estude em todas as redes sociais, os estudantes também vão ficar sabendo das principais informações. Que sorte a nossa, né, professor? Porque, olha, o professor explicando e falando sobre esse cenário mundial fica um pouco mais fácil de entender, porque é algo que parecia ser tão distante da nossa realidade quando a gente estudava, né, geografia, as guerras, e agora isso está acontecendo neste momento, no momento em que a gente vive, ou seja, não tem como a gente não estar ligado nesta atualidade, nessa terrível atualidade, né? Professor, Exato. Outro assunto que está aí, lotando os noticiários, TV, internet, e que deixa a gente também muito preocupado, é a mineração em terras indígenas, né? A gente tem acompanhado a crise dos Yanomamis, e eu gostaria que o professor comentasse para os estudantes, né, que estão em casa e nos ouvindo, como que essa mineração em terras indígenas, elas impactam tanto a vida desses povos. Muito boa questão. Esse assunto, apesar de também ser muito triste, terrível, beira uma tragédia, é muito importante para os estudantes ficarem atentos. Antes de responder diretamente a sua pergunta, Vanessa, eu tenho que dar uma informação, porque, como você disse, às vezes os estudantes eles têm tantas tarefas, tantas outras disciplinas, tanta coisa para estudar, que, claro, falta tempo para ter essa ideia, principalmente sobre esse assunto. A gente está falando, nesse aumento da mineração em terras indígenas, esse processo ele passou por um aumento de mais de 1.000%, 1.217% nos últimos 35 anos. Para quem é melhor em matemática, consegue ter essa visão, um aumento de qualquer coisa de mais de 1.000%. Isso é importante para qualquer pessoa entender a gravidade desse evento, desse processo.
Então, agora sim, vamos à resposta ao que você perguntou, Vanessa, que também é muito importante. A gente tem um conjunto de impactos sobre a população indígena e são, infelizmente, apenas impactos negativos. A gente tem impactos ambientais, sociais. Na parte ambiental, que para os indígenas, a gente tem uma relação equilibrada dos indígenas com os recursos naturais, seja na Amazônia, no caso dos Yanomami, seja em qualquer outro bioma no Brasil e em outros países. A grande característica, e os indígenas, eles sempre souberam fazer um uso sustentável, equilibrado de recursos. A mineração, ela traz diretamente uma quebra desse equilíbrio. Seja, por um lado, o uso do mercúrio no processo de separação do ouro das terras lavradas, das terras que estão sendo mineradas em si, e a gente está falando de uma quantidade grande de mercúrio. Mercúrio esse que, depois de utilizado no processo de separação, vai contaminar as águas dos rios. No caso dessa mineração na região amazônica dos Yanomamis, são rios que acabam desaguando nos principais rios da região, incluindo o rio Amazonas, além da poluição do solo. Esses dois elementos estão ligados a uma ideia que também é muito trabalhada nos vestibulares, seja no Enem, seja nos principais vestibulares, que é a questão da segurança alimentar. Os indígenas utilizam o solo para cultivar seus alimentos e também dependem da pesca. Se o solo e os rios estão contaminados por esse excesso de mercúrio, isso diretamente afeta a oferta de alimentos de uma população que não conta com muitas alternativas para se alimentar, então coloca em extremo risco a questão da segurança alimentar da população indígena. Quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está falando em subnutrição, desnutrição, até uma situação realmente de fome. Então, uma população subnutrida, malnutrida, é uma população que também vai ficar deficiente no seu sistema de defesa, no seu sistema imunológico. Olha aí as atualidades, por exemplo, beirando a parte de biologia. É um exemplo. Então, essa área ela é muito forte. Uma outra área também bastante que aparece ali no contexto de algumas questões, a presença de garimpeiros, mesmo que essa presença ela seja até, de certa forma, distante das tribos e das regiões povoadas, das populações indígenas, mas a aproximação de garimpeiros trazem doenças que essas populações indígenas não estão acostumadas, não têm defesa natural. Isso, junto com a questão de colocar em risco a segurança alimentar desses povos, é uma bomba relógio, né, para essa população que já não tem fácil acesso a postos de saúde, a atendimento médico. Então, cria uma situação ali extremamente perigosa e em alguns casos, é quase irreversível, porque esse mercúrio, uma vez contaminando a água e o solo, ele vai se perpetuar ali por décadas. Então, é algo que acaba atingindo várias gerações. É uma situação terrível que a gente não pode, por exemplo, ficar fora do entendimento dela. E o entendimento dessa questão leva, obviamente, a uma pressão sobre representantes do governo, que são os grandes responsáveis, que podem fazer algo a respeito desse terrível acontecimento em nosso país. Professor, pensando na complexidade, né, desse assunto, a gente pode pensar que poderia ter uma proposta de intervenção no Enem, e se tiver, que tipo de solução que o professor traria para esse tema? Porque eu imagino que os alunos devem estar com a cabeça fervendo agora, imaginando no Enem e nos vestibulares como trazer esse assunto, né? Perfeito. Eu vou dar dois tópicos extremamente importantes em uma proposta de redação sobre esse tema. O primeiro tópico é o aluno, ao trabalhar, ao desenvolver sua redação, depois de fazer, claro, a apresentação do tema, né, no primeiro bloco da redação, a minha sugestão é que ele destaque o papel do Estado sobre esse tema. Primeiro, destacar a deficiência, como eu falei, um aumento de 1.217% nos últimos 35 anos. Então, independe do presidente em si, que estava no poder, do partido político ou de qualquer vertente política. A gente está falando de um conjunto de representações do governo que
deixaram esse aumento acontecer e é uma realidade. Então, o estudante deveria destacar essa deficiência do papel do Estado e reforçar que é papel do Estado, sim, dar tratamento adequado a esse tema. Uma outra sugestão que cai muito bem numa banca de correção de redação é quando a gente propõe, né? Ok, desenvolvi um problema, está aqui esse problema, o que eu posso propor, né, de uma solução? A gente chama isso em geografia, quando a gente tem um problema de mineração, seja ele mineração em terras indígenas ou mesmo de grandes empresas em áreas até legais para mineração, a gente tem um termo muito importante que é o termo mitigação. Mitigar significa compensar. Então, uma empresa responsável ou uma empresa atuando de forma ilegal em uma área indígena, e uma vez ela... Por isso a importância da fiscalização por parte do Estado, a detecção, e aí vem, ok, o que pode ser feito para mitigar, para compensar? Então, políticas de compensação e de mitigação é algo muito importante, deveria constar numa boa proposta de intervenção. Segundo lugar, é papel do Estado também incentivar a mineração sustentável. Isso é muito importante numa proposta de redação, porque a mineração é uma atividade que o Brasil depende. Dos principais componentes do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto. Um dos principais componentes da nossa pauta de exportação são minérios. O Brasil sempre foi reconhecido como um dos grandes países exportadores de gêneros minerais. Então, a gente não pode simplesmente abortar, parar de ter essa atividade. Mas existem exemplos no mundo de atividades mineradoras de forma sustentável. É claro que mineração ou qualquer outra atividade econômica, quando ela ganha esse adjetivo de sustentável, muitas vezes vem em primeiro plano, então vai gastar muito mais, vai ficar muito mais caro. Ora, faz parte do negócio, tem que fazer parte do negócio. Essa análise que é caro é porque do passado até o presente, essa questão, o que eu vou fazer depois que eu minerei ou para evitar, isso não era uma preocupação. Tem que ser. Mercúrio não é a única opção de separação, seja do ouro ou de outros minérios. Existem outras formas, mais caras, sim, mas necessárias. Então, essa prática da mineração sustentável cai muito bem numa proposta de redação, justamente porque faz essa preposição, essa proposta por parte do estudante de redação, né, de uma possibilidade para amenizar esse problema. Então, esses dois elementos, Vanessa, eu acho que encaixariam muito bem numa proposta de intervenção e, claro, depois deles trabalhados, o estudante faria ali o fechamento dessa redação. É uma proposta muito boa, porque trata de um tema importante, um tema brasileiro, um tema atual, um tema preocupante. Então, é muito bom que a gente tenha tocado nesse assunto aqui nesse podcast. Muito bem, professor. Olha, antes da gente entrar no último assunto de hoje, porque eu ainda tenho mais uma pergunta, tá, professor? Toma uma água aí. Okay. Antes de eu entrar no último... Muito bem, no último ponto, eu quero fazer um comentário para você que nos acompanha aqui, estudantes. Olha só. Eu imagino que você quer o quê? Entrar na Universidade dos Sonhos, não é? Então, o Estude vai te ajudar, eu vou te ajudar e você que está acompanhando aqui o nosso podcast, nosso Studecast, você vai ter o quê? Sabe o quê, amor? Um cupom de desconto, é isso? Olha que beleza! Você está nos acompanhando, aprendendo, estudando e ainda vai ganhar um prêmio, tá bom? Vai ganhar um cupom de desconto. Se você tá querendo o quê? Entrar na Universidade dos Sonhos, você vai ter o estúdio para te ajudar. São mais de 6.000 videoaulas, mais de 30.000 exercícios. Aqui a gente tem cronogramas personalizados, tem sabe o quê? Correção de redação ilimitada. Tudo para te ajudar a estudar, a se preparar para o Enem e para os principais vestibulares. Então já anota aí, ó, para eu não errar, cadê minha cola? Aqui, ó. Você vai entrar no link, tá? Na descrição aqui do episódio e você vai aplicar o cupom que é ESTUDE10. ESTUDE10, tudo letra maiúscula, coloca lá para você garantir o seu cupom de desconto, continuar aqui estudando com a gente, continuar aprendendo, se atualizando. Fica calmo que a gente vai segurar na tua mão. Tô contigo até o Enem e todos os vestibulares, combinado?
Então é isso. Não esquece de seguir a gente, tá? Spotify, YouTube, ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer ali para acompanhar todos os episódios, tá bem? Combinado? Bom, prêmio dado, eu vou aqui pro último assunto de hoje, hein, professor? Sabe, esse é um assunto que a gente tem acompanhado muito aqui, que são as extremas chuvas que causaram aí, que aconteceu, né, em São Paulo em 2023, a gente acompanhou, e nesse ano de 2024, a gente teve em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul, professor. Eu queria que o professor comentasse aqui para os alunos que estão nos acompanhando sobre esse assunto e principalmente do ponto de vista da geografia, né? Que o professor trouxesse aí toda a sua competência aí em geografia para a gente falar desse assunto. Claro. Bom, primeiramente, toda a solidariedade, né, às pessoas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que sofreram e ainda estão sofrendo as consequências, né, desse aumento repentino de chuvas. E do ponto de vista de geografia, Vanessa, e estudantes, é muito importante que a gente tenha a seguinte ideia. Já passou da hora das pessoas, das populações, mas principalmente dos governos, de ficarem conscientes que o processo de alteração das dinâmicas climáticas do planeta, o que geralmente a gente resume pela frase aquecimento global, é uma realidade e ponto. Porque ainda tem pessoas, ainda tem empresas, ainda tem governos que acabam fugindo a isso ou fingindo que isso não acontece. Então, por que isso é importante? Porque esse evento, infelizmente, seja as chuvas que afetaram São Paulo e Rio em 2023, essas chuvas desse ano, infelizmente, no Rio Grande do Sul, principalmente, não serão eventos isolados. Ou seja, eles estarão cada vez mais frequentes. Ponto. Do ponto de vista geográfico, o que apoia essa nossa constatação é que, se a gente ampliar a área de análise, ou seja, não analisar só os eventos das chuvas extremas em São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul, isso vem acontecendo em vários outros lugares do planeta. Aumento de chuvas em países europeus, aumento de chuvas em países no Oriente Médio, onde geralmente a gente associa climas áridos, desérticos. Teve uma imagem do aeroporto de Dubai semi-alagado, aeroportos nos Estados Unidos também alagados, a água chegando. Eu estou falando de aeroporto, áreas planas, áreas com todo um sistema de drenagem que não deu conta. Isso ajuda a gente a entender, a compreender que o buraco é muito mais embaixo, né? Não foi um evento isolado e não será. Então, isso é importante por quê? Porque, do ponto de vista geográfico, quando a gente tem essa constatação de uma alteração climática dessas proporções, ou seja, as regras, as dinâmicas climáticas que a gente estava acostumado, elas foram alteradas e estão alteradas. Então, do ponto de vista geográfico, isso leva a uma compreensão da mudança sendo alterado e do que pode ser feito, mais uma vez, para minimizar os impactos. No caso específico do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, foi mais do que comprovado que, mais uma vez, questão de incompetência de órgãos que deveriam ser responsáveis para evitar esse tipo de situação. Diminuição do investimento e até mesmo anulação de programas de prevenção a enchentes. Isso aconteceu em Porto Alegre entre 5 e 3 anos atrás, ou seja, foi visto como, não, isso aqui não é uma área que a gente precisa gastar dinheiro, vamos diminuir aqui, vamos aumentar em outras áreas. Então, a gente tem sim, infelizmente, nesse evento deste ano, consequência do que foi feito, do que foi diminuído de investimento de programas de prevenção a enchentes no passado. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, e é algo para a gente ampliar a nossa visão, nosso entendimento. É primordial que o governo federal, junto com o governo estadual, junto com governos municipais, ou seja, a gente está falando de todas as esferas de poder. Estudante, fique sempre atento, que é muito importante
a gente identificar os responsáveis por problemas que a gente vive no nosso dia a dia. Isso é um problema da prefeitura da minha cidade municipal, por exemplo, iluminação pública. Se onde você mora está com problema de iluminação pública, opa, isso é um problema, não é do governo federal, nem do estado. Iluminação pública é um problema da prefeitura, do poder municipal. Segurança pública, é um problema da esfera estadual. Ou grandes programas de instâncias federais, aí sim a gente está falando do governo federal. É necessário uma atuação conjunta de todas essas esferas de poder para criar um mapeamento preciso, eficiente de áreas de risco. Isso em geografia, em biologia, é uma tecla que a gente bate bastante há muito tempo. Temos que saber, e nós temos condições de saber, onde tem um risco maior, onde tem um risco menor, onde é um risco médio, e nessas áreas mapeadas de risco, aí sim colocar programas, mas programas eficientes, programas fortes de prevenção, porque assim, o que a gente não consegue evitar? A curto prazo, a gente não consegue evitar o que eu falei no início, o aquecimento global, que é o problema macro, é um problema do planeta todo. A gente consegue lidar em esferas menores. Então, mapear áreas de risco, extremamente importante. Quando a gente tem problema de deslizamento de terra por excesso de chuva, e esse deslizamento de terra atinge rodovia, atinge moradia, atinge pessoas, isso não era para acontecer. E é algo relativamente simples, mapear. Olha, essa área, qual é o risco? Caso aumente a pluviosidade, essa é uma área que não pode ter ninguém, não pode ter construção, não pode ter rodovia. Isso pode ser feito com boa vontade, com investimento, com eficiência na gestão pública. Segundo lugar, programas de gerenciamento de emergência. É importante que se tenha programas criados. Olha, a gente tenta evitar a área de risco, isso, aquilo. Ok. Mas e se o evento for maior do que a gente está imaginando? O que o Brasil ainda é muito fraco em programas de gerenciamento de emergências. Então, quando uma emergência, um desastre, gerenciamento de desastre acontece, tem que existir um programa, tem que saber o que acontece. Então, vamos evacuar imediatamente essa área, vem exército, vem forças armadas, vem não sei quem, vem o quê, para resgatar helicóptero, isso, aquilo, outro. Isso tudo tem que ser previsto em um programa de análise de desastres. Geralmente, esses programas, eles são elaborados de uma forma interdisciplinar. Então, participam engenheiros, participam biólogos, participam pessoas de áreas sociais, da áreas de saúde, tudo isso interligado. É claro que eu estou falando de uma situação ideal, poucos países do mundo têm. Talvez o melhor exemplo que a gente tenha disso é o Japão, que já apareceu em questões de vestibular como exemplo. No caso do Japão, o gerenciamento de desastre geralmente quando tem tsunami ou terremoto. Não importa a natureza do desastre, seja um tsunami, seja um terremoto, seja uma área próxima a um vulcão, seja uma área que corre risco de ser alagada, de ter ali um deslizamento de terra quando há uma maior pluviosidade. O Japão, por exemplo, ele tem programas super eficientes. Aconteceu um desastre, eu não consigo evitar um terremoto, mas eu consigo criar ali um passo a passo o que deve ser feito quando um terremoto acontece. Então, partindo do princípio que a gente não tem como momentaneamente alterar o processo de aquecimento global, o que cabe a nós? Gerenciar quando essas situações desastrosas acontecem. É muito importante que isso seja feito e é muito importante que vocês, estudantes que estão nos ouvindo, estejam cientes, tanto para responder questões, temas de redação sobre isso nos vestibulares no Enem, quanto o nosso papel enquanto cidadãos. Isso é um tema que transcende essa esfera de vestibular e de Enem. Por isso, Vanessa, foi muito importante esse tema você ter trazido aqui para nós. Justo, professor. Então, estamos agora atualizando esse podcast. Não é um podcast mais para Enem e vestibular, é um podcast para a vida, certo? Para a vida. Para a vida. Compartilha esse podcast, esse episódio, para todo mundo da sua família, estudante que está nos ouvindo aqui. Agora, quanta coisa, hein, professor? E ainda tem muito assunto para vir. O que o professor achou do nosso episódio hoje? Bom, eu sou suspeito, eu adoro compartilhar informação, adoro, justamente quando a gente sabe que muitos dos estudantes que estão ouvindo, Vanessa, vão poder
utilizar essas informações que nós estamos disponibilizando para ele aqui para aprimorar os seus estudos e aprimorar a compreensão do mundo, né? Então, eu me sinto muito feliz, né, muito honrado da gente, mais uma vez, estar ajudando os estimulandos, os estudantes. E, claro, a gente sempre fica à disposição para ajudar ainda mais. É verdade. Ó, professor, a gente sabe que atualidades não cai no Enem. É a despenca, né? Porque olha o jeito que cai atualidades no Enem. Então, a gente tem muito assunto. Vai ter o episódio 2, atualidades com o professor Rogério. Então, fica ligado. Você que está nos acompanhando aqui, StudiCast, no Spotify e no YouTube, porque vai ter episódio 2. Professor, muito obrigada. Adorei o nosso papo, aprendi muito. Sempre muito bom falar com você, viu? E eu que agradeço, Vanessa. Muito gostoso, realmente. É um prazer. E ótimos estudos a todos que estão nos ouvindo. Muito bem, professor. Muito obrigado. Obrigada ao ouvinte que nos acompanhou aqui no StudiCast. Fica ligado, porque vai ter episódio 2 com o professor Rogério e muito mais, viu? Nos acompanha. Tchau, tchau.